Feche seus olhos um pouquinho, vamos orar. Pai, estamos em Tua casa, estamos em Tua presença, estamos reunidos nesse espaço físico aqui, Senhor, em uma só voz e um só clamor, pedindo para que o Senhor venha e nos transforme, para que o Senhor venha e abra o nosso entendimento, abra o nosso coração com base nas Escrituras, para que nós sejamos, sim, Senhor, transformados para transformar, Senhor. Essa sociedade, ela necessita, ela está carente de pessoas transformadas para que possam transformar também. Então olha para nós essa manhã e te revela de uma maneira especial, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Os nossos pastores não estão, como vocês já viram, já visualizaram aí. Eles estão em Rosário do Sul, mas eu posso te garantir, com toda a certeza do mundo, que o nosso pastor está completamente conectado conosco aqui agora. Deve estar na frente do celular, ansioso ali, prestando atenção no culto. Pastor, um abraço para vocês aí, um abraço para o pastor Lucas, para a família lá de Rosário do Sul, da Última Onda. Em breve nós estaremos aí com vocês à noite para um culto também. Amém, queridos? Vou falar sobre algo muito especial essa manhã, que é sobre governo. O título da mensagem é Governe. É algo muito especial da parte de Deus. Eu não busquei uma palavra, isso aqui gerou através de um devocional, mas eu creio que é muito importante para nós esses dias de hoje. Governo, governar. Então peço que você levante a sua mão e diga assim comigo, repita comigo por favor. Eu fui criado, mais uma vez com um pouquinho de mais força, eu fui criado para governar. Eu fui criado para governar. Amém. Aplauda o Senhor no seu lugar aí. Porque foi para isso que nós fomos criados. Eu vou entrar na base bíblica aqui agora para a gente entender isso. Mas uma das coisas que tem pegado a igreja nos dias de hoje é essa falta de governo. Ou seja, do que tu está falando, Benhor? Nós fomos criados, com base nas Escrituras, aquilo que Deus fala, para governar, para dominar sobre todas as coisas. E o que a gente tem visto hoje é pessoas sendo dominadas, pessoas sendo governadas ao invés de governar. Então no meu resumo eu coloquei aqui, governar é uma das ordenâncias bíblicas para nós, o seu povo. Deus ele nos instruiu para governar. Está sobre nós essa autoridade, está descrito na palavra. Então não há quem diga algo contrário disso. Agora eu peço que você faça uma análise comigo do cenário atual que nós vivemos, o tempo que nós vivemos, a estação que nós vivemos. Faça um paralelo. Se você governa todas as coisas, ou algumas coisas te governam ainda. Seja sincero com você mesmo e faça essa análise. Deus ele nos instituiu como governantes. Mas será que eu governo todas as áreas da minha vida? Será que tem algo ainda que eu não governo na minha vida? Com certeza tem. E essa é uma manhã para que a gente venha abolir isso e tomar o controle de todas as ações das nossas vidas. É para isso que eu vim ministrar essa palavra. Porque eu sei que tem pessoas aqui que são governadas em algumas áreas da sua vida ainda. E isso não é feio para ninguém, isso não é vergonha para ninguém. E o Senhor ele quer fazer com que a gente esteja sobre o governo de todas as coisas, para que a gente não fique mais escravo, mais preso a algumas áreas de nossas vidas. Faça esse paralelo. Será que nós mesmos é que nos governamos? Ou você tem sido governado por algumas coisas? E aqui eu posso citar alguns exemplos de vários. Vou citando alguns aqui, de repente você já vai se identificando. Celular. Será que você, não vou nem entrar no mérito de rede social, vou falar celular como um todo. Será que você não é, em determinado momento, governado pelo celular? Começa a pensar e fazer o paralelo aí. Será que você não é governado pelo celular? E isso automaticamente gera dificuldades na sua vida, no seu relacionamento, na sua família, no seu trabalho, enfim, em várias áreas. É tempo da gente tomar o controle, governar algumas áreas das nossas vidas. O celular é uma delas, o trabalho é outra. Nós temos permitido o trabalho nos governar. A gente tem trabalhado. E isso tem governado as nossas vidas. Porque a gente chega exausto em casa, a gente já não tem mais tempo de qualidade em casa.
E eu não estou aqui dizendo para você não trabalhar. A gente tem as nossas agendas, a gente tem que se sustentar, mas a gente tem que estar sobre o domínio de todas as coisas. Quando o trabalho me domina, eu sou um refém do meu trabalho. E isso não é o que Deus quer para nós. Isso não é o que Deus quer para as nossas vidas. Então, celular, trabalho. Muitos aqui são governados pelo sucesso. Muitos têm almejado o sucesso. Quero sucesso apenas e gasta todo o seu tempo, todo o seu esforço para buscar o sucesso. São governados pelo sucesso. São governados por aquilo que chegaram e acabam sendo governados por isso. Vaidade. Muitas pessoas têm sido governadas pela vaidade. Vamos nos lembrar aqui de Salomão, um dos homens mais sábios da história. Esse cara, ele foi governado pela vaidade. Pela vaidade. Ele construiu grandes coisas, mas no final da sua carreira ele olha para trás e diz: cara, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tem muitas pessoas que estão se permitindo ser governadas pela vaidade. E o último exemplo que eu coloquei aqui é o dinheiro. Talvez juntamente com o celular, uma das coisas que mais tem governado o povo de Deus é o dinheiro. Não se permita viver por essas estruturas. Não deixe que isso governe a sua vida. Cristo nos deu autoridade para governar sobre todas as coisas. E não se permita virar refém. Não se permita. Será que coisas como essa não governam facilmente as nossas vidas? Será que aqui, em alguns exemplos que eu dei, nós não estamos perdendo o controle? Agora seja sincero com você mesmo. Com base naquilo que eu falei aqui, seja sincero com você mesmo. Eu fui sincero comigo. E vê se não há áreas nas suas vidas que governam vocês ainda. Faça esse paralelo. É tempo da gente avaliar. É tempo da gente olhar para dentro de nós e exercer aquilo que Deus tem preparado para nós, exercer e conduzir aquilo que Deus tem liberado sobre nós nas regiões celestiais. O que tem te prendido? O que tem te governado ainda? O Espírito Santo quer nos livrar desses governos essa manhã. O Espírito Santo quer fazer com que nós vivemos de uma forma diferente a partir de hoje. Olha o que a palavra diz a meu e ao teu respeito. Abra comigo aí em Gênesis 1:26. Com base nisso, olha o que as Escrituras dizem a nosso respeito. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder, vou repetir, eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, e Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem. Olha o que Deus está dizendo sobre nós, lá no início de todas as coisas, lá na criação de tudo. Vocês terão poder, está sobre vocês a incumbência de dominarem, governarem sobre todas as coisas, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, sobre os animais que se rastejam pelo chão. O Senhor lá no início, lá na criação, lá no começo de tudo, o Senhor começa a criar as coisas e Ele chega e cria o ser humano. E a principal característica que Ele dá sobre nós, os seres humanos, é governe. Vocês têm poder para isso. E nós temos muito facilmente entregado esse poder de mão beijada para as estruturas desse mundo. Como eu falei, vaidade, dinheiro, poder, nós temos entregado facilmente. Mas é tempo de nós resgatarmos isso, nós controlarmos todas as coisas. O dinheiro, ele foi feito para ser usado, não para nós sermos usados por ele. Nos dias de hoje nós estamos sendo usados pelo dinheiro. O Senhor colocou nas nossas mãos a capacidade de governar sobre todas as coisas. Isso é lindo, isso é maravilhoso, de ver aquilo que o Senhor tem liberado sobre nós, autoridade para governar. Mas infelizmente nós estamos entregando muito facilmente isso. Hoje é um mundo paralelo tentando te governar. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e ele vem senão para matar, roubar e destruir a sua vida, destruir o seu futuro, destruir a sua família, seu propósito de vida.
Nós vivemos nesse mundo paralelo, onde Satanás, aquele que vem para matar, roubar e destruir, ele vem para roubar isso de nós, para roubar esse governo, roubar essa autoridade, roubar esse poder que está sobre as nossas mãos e nos fazer cativo a coisas como essa. Talvez haja aqui outros exemplos, mas você vai se identificando ao decorrer da palavra. Então lá, Paulo escreve aos Romanos 12:2 diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Não vivam dessa forma, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Ponto. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nós dominemos, que nós usemos o nosso poder que está liberado sobre nós. Essa é a vontade de Deus. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. É sobre essa perspectiva, é sobre esse olhar que nós temos que conduzir as nossas vidas. Eu coloquei alguns exemplos aqui, bíblicos, eu vou falar rapidamente sobre eles, de pessoas que foram se permitindo e foram dominadas em algumas áreas da sua vida. O jovem rico, quem lembra do jovem rico? Quem lembra da passagem do jovem rico nas Escrituras? Um jovem, um menino, que conhecia Jesus, conhecia as práticas. Em determinado momento ele perguntou: o que eu preciso para te seguir? E Jesus, na sua imensa sabedoria, disse: cara, vende tudo que tu tem, os teus bens, as tuas coisas, e cara, segue comigo, vamos seguir essa jornada. E esse menino olhou e disse: cara, é muita coisa, eu tenho muitos bens, cara, talvez eu tive um sacrifício bárbaro para conquistar tudo isso. E esse menino, ele vira as costas para Jesus e segue a sua jornada. Alguém que foi dominado pelo dinheiro, alguém que foi dominado por circunstâncias desse mundo, teve a oportunidade de caminhar com Jesus Cristo na terra, de seguir o caminho, talvez ser um discípulo muito melhor conhecido do que dessa forma. Ele deixou para trás propósito de vida, deixou para trás muitas coisas, por causa dessa estrutura de dinheiro que nos pega, essa estrutura mundana nos dias de hoje que nos aprisiona, nos deixa limitado em muitas coisas. Esse jovem teve uma oportunidade, e nós, como igreja, nós temos a oportunidade de viver uma vida, de caminhar com um objetivo diferente. É sobre isso, é sobre essa ótica que eu queria compartilhar com vocês essa manhã. Judas, outro cara que foi dominado pela ganância, pelo dinheiro. Judas era um dos discípulos de Jesus. Talvez você está dizendo: não, mas tinha que se cumprir a palavra. Tá, mas por que o Judas, cara? Judas era discípulo. Por que Jesus não foi vendido por outro cara mais distante, então? Não venha querer contradizer a palavra. Ah, tinha que se cumprir, tudo bem, mas por que Judas? Por que aquele cara próximo vendeu por algumas moedas Jesus Cristo? E aí eu me faço a pergunta, e se você quiser, você faça essa pergunta para você também: será que nós não estamos vendendo Jesus? Será que nós não estamos vendendo Jesus pelo dinheiro, pelo muito trabalhar, pelo muito se empenhar ao trabalho, por muito se dedicar ao serviço? Fica o questionamento. Sansão, ele foi governado pela vaidade. Sansão, ele foi dotado de uma força que nenhum homem teve. Só que isso subiu para sua cabeça, isso subiu ao seu coração. E esse cara, ele começou a ser vaidoso, começou a tratar as coisas de Deus de uma forma qualquer, de um jeito qualquer, e se perdeu no final da sua jornada. Não deixe a vaidade te tomar, não deixe a vaidade governar sua vida. Fuja disso. O vaidoso, ele vai preceder a queda, mais cedo ou mais tarde. Não permita que isso governe você. Corá foi um cara que foi movido pela ganância. Ele olhava para Moisés e queria a posição de Moisés, queria estar no lugar de Moisés, e começou a levantar ali uma rebelião contra Moisés. E ele foi fulminado por Deus. A ganância tem nos governado. Eu quero o que o outro tem, era para mim estar naquele lugar, eu sou mais capacitado que essa pessoa. E isso tem governado a nossa mente. Tudo começa na mente, gente. Tudo começa aqui. O Glauber já mencionou, parece que a gente tinha combinado, mas eu estou mencionando aqui Romanos 12,
Tenham isso na mente de vocês. Tudo começa aqui. O governo do dinheiro começa aqui, da vaidade começa aqui. Muitas coisas, se não a maioria delas, começam aqui. Então não se permitam ser governados por coisas desse tipo. Elias, um grande homem de Deus, fez coisas maravilhosas, coisas sobrenaturais, mas em um determinado momento da sua vida ele foi governado pelo medo. Medo de como seria, medo de como as coisas aconteceriam. E esse cara que fez grandes coisas foi dominado pelo medo. Talvez você está dominado pelo medo de avançar, pelo medo de dar um passo, pelo medo de se aprofundar, mergulhar cada vez mais na presença do Senhor. Não permitam que coisas desse tipo governem a sua vida. Então não viva uma vida governada por coisas ou por circunstâncias, ou até mesmo sentimentos. Não se permita ser governado por coisas desse tipo. As pessoas muito sentem hoje: eu senti isso, eu senti aquilo, eu senti aquele outro, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Não viva por sentimentos. Os teus sentimentos, eles vão te sabotar muitas vezes. Viva com o coração contrito e quebrantado. É o que o Salmo diz, 51:17. Porque o Senhor não rejeitará. Viva nessa perspectiva. Não viva por sentimentos. Talvez você esteja aí pensando em algumas pessoas, achando que isso não é com você. Talvez você está olhando assim: mas o fulano é ganancioso, o fulano é preso ao dinheiro, o fulano é preso à vaidade. Essa palavra é para você pensar de você. Não pensa sobre ninguém agora. Essa palavra é para a gente pensar no particular, no individual. Pense sobre você. Porque a gente muito facilmente faz parâmetros. Aquilo que a gente está falando, a gente vai fazendo parâmetros e vai encontrando pessoas, vai encontrando situações e vai encaixando outras pessoas naquilo que era para nós. Então comece a olhar para a tua vida aí e ver se você não é preso em alguma coisa, governado por alguma área da sua vida ainda. E faça uma avaliação de quem você é, para que a gente possa dar um basta nisso e governar na sua totalidade a sua vida. Eu peço que você feche seus olhos por um instante, rapidamente, e faça análise, e faça esse paralelo na sua vida, no seu cotidiano. O que tem governado a sua vida? Você mesmo? O Espírito do Senhor? Ou as vontades desse mundo? Ou as vontades carnais? Ou as redes sociais, o dinheiro, a vaidade? O que tem levado você a conduzir a sua vida? Fale com o Espírito Santo aí. O Espírito Santo vai te revelar coisas. O Espírito Santo vai te revelar coisas. Como eu disse, olha para você. Olhe para dentro do seu coração e faça essa avaliação. Amém. Glória a Deus. Continuamos. O que tem governado você, gente? O que tem governado as nossas vidas? E agora eu quero entrar numa parte chave da ministração. É onde eu mais vou perder tempo, gastar tempo com ela, porque foi a parte que Deus me ministrou mais para mim compartilhar com a igreja. Porque eu vou citar um homem, vou dar um exemplo bíblico, que deixou de governar a sua casa, deixou de governar o seu lar, e trouxe consigo muitas consequências. E eu quero falar sobre isso, sobre lares desconstruídos, lares que estão sendo quebrados, lares que estão sendo roubados pela estrutura desse mundo. Bobo é você se pensa que o diabo vai atacar somente você. Ele quer a sua família, ele quer a sua casa. Então eu vou falar um pouco sobre o rei Davi, porque o rei Davi, ele foi um grande rei, foi um grande homem de Deus, mas ele teve uma grande falha em sua vida. E ele colheu com todos os frutos dessa sua falha. E eu não quero que isso aconteça com você.
nem comigo. Por isso eu queria ministrar sobre isso. Queria falar dos perigos e das consequências que essa falta de governo, de domínio, faz em um lar. Abre a tua Bíblia comigo aí em 1 Reis 1, versículo 1. E nós vamos ler um texto um pouquinho longo para que fique claro o entendimento. Até o 11 nós vamos ler. 1 Reis 1, capítulo 1, versículo 1. As consequências de um lar onde falta governo, onde falta domínio. 1 Reis 1:1 diz: o rei Davi estava bem velho, os seus seguidores os cobriam com cobertas, mas ele não conseguia se aquecer. Por isso os seus conselheiros disseram: Rei Davi, nós vamos procurar uma moça para ficar com o Senhor e cuidar do Senhor. Ela dormirá ao seu lado e o conservará quente. Então procuraram em toda a terra de Israel uma moça bonita, e em Sunem encontraram uma jovem chamada Abisag, e a levaram ao rei. Abisag era muito bonita, ela servia o rei e cuidava dele, mas Davi não teve relações com ela. Versículos 5 e 6 diz: Absalão havia morrido, agora o filho mais velho de Davi, que ainda estava vivo, era Adonias. Guardem esse nome. Filho de Davi com Agite. Adonias era um homem muito bonito. Davi nunca o havia repreendido. Salve isso com você também aí. Davi nunca viu repreendido. E ele queria muito ser rei. Ele queria muito ser rei. Adonias arranjou carros de guerra e cavalos e 50 homens que iam a toda parte com ele. Adonias falou com Joabe, que era filho de uma mulher chamada Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, e eles concordaram em ficar ao lado dele. Mas os sacerdotes Sadoque e Benaias, filho de Joiada, Natã, o profeta de Simei, rei, e os guarda-costas de Davi não ficaram ao lado de Adonias. Um dia Adonias ofereceu ovelhas, touros e bezerros gordos em sacrifício na pedra de cobra, perto da fonte de Róguel. Ele convidou os filhos de Davi e os servidores do rei, que eram de Judá. Porém não convidou seu meio-irmão Salomão, nem Natã, o profeta, nem Benaias, nem os guarda-costas de Davi. Então Natã foi falar com Betseba, a mãe de Salomão. Natã perguntou: Você soube, que Adonias, o filho de Agite, se fez rei? E o rei Davi não está sabendo de nada? Vou repetir essa última parte aqui, que é a mais importante para nós. Você sabia que Adonias, o filho de Agite, se fez rei? E o rei Davi não está sabendo de nada? Nós vemos aqui a história de Davi na sua velhice, praticamente no seu leito de morte ainda, enfrentando alguns problemas familiares. E eu fico me perguntando, a dor, o sofrimento de um pai, o sofrimento de um rei bem-sucedido no final dos seus dias, olhando para cenas como essa, olhando para ele deitado em sua cama no seu leito de morte, e debaixo dos seus olhos o seu filho arma uma rebelião e começa a querer o trono de seu pai. Davi começa a olhar para toda essa estrutura e diz: cara, o que eu falhei? O que eu errei? Por que o meu filho está fazendo isso? Por que eu enfrentei tantas dificuldades? Não somente com Adonias, mas com os outros meus filhos. Olha a dor desse cara, imagina a sua vida. Imagina todo o desgaste que Davi teve, toda a entrega, todo o sacrifício de Davi ao longo da sua jornada, para chegar no seu leito de morte praticamente, e viver situações como essa. Será que é porque Deus é ruim? Muitas vezes a gente questiona Deus: Deus, por que tantas coisas? Mas a gente não se dá conta que foi erros do passado que nos levaram a colher frutos como esse. Seu filho acaba se tornando rei sem o consentimento do pai. O pai ainda vivo, cara. O pai ainda estava vivo, uma traição. Debaixo dos olhos de Davi, uma traição do seu próprio filho, uma rebelião. Adonias, ele pega Joabe, general do exército, ele pega o sacerdote, mais alguns homens, vai lá, oferece sacrifícios e se denomina rei. O rei de Israel. Por que isso, cara? Olha todo o desgaste desse homem. E eu vou te dizer o porquê. Eu vou te dizer por que isso aconteceu com Davi. Davi, ele foi um bom rei.
Davi foi um ótimo rei, mas Davi ele foi um péssimo pai. Davi ele foi um ótimo rei, mas ele foi um péssimo pai. Um péssimo pai. Davi teve a capacidade de gerir um exército muito grande, mas Davi não teve a capacidade de gerir a sua família. O rei Davi teve a capacidade de gerar um grande exército, um exército vencedor, diga-se de passagem. Mas o rei Davi não conseguiu gerar sua própria família. E é nesse ponto que eu queria ministrar a vida de vocês, porque é isso que tem acontecido nesses dias. Assim como Davi, que estava muito envolvido com o seu empenho, que era o seu ofício militar, e estava priorizando esse ofício, acabou deixando de lado o seu chamado. E é exatamente o que tem acontecido com muitas pessoas. Tem se dedicado aos seus ofícios, seu trabalho, as suas coisas, e tem deixado de lado o seu chamado. Tem deixado de governar a sua vida. Tem deixado de governar o seu lar. E nós estamos nos perdendo. Nós estamos entregando de mão beijada para Satanás muitas coisas, porque nós estamos nos preocupando com esse tempo presente. Nós estamos nos desgastando nesse tempo presente. Nós estamos enlouquecidos com esse tempo presente. O dia parece que tem 16 horas. Se você dorme pouco, se você é aquele que dorme um pouquinho mais, parece que tem menos. Mas nós estamos vivendo nessa perspectiva. Por isso que a gente vê o quê? Lares destruídos, famílias sem propósitos. Olha o índice de divórcio. Por que será? Porque se a gente estivesse dentro do nosso lar, se amando um ao outro, tendo tempo um com o outro, cuidando um do outro, isso seria muito mais difícil. Mas hoje a gente passa mais fora do lar do que dentro do lar, porque a gente trabalha muito, a gente estuda muito, e isso vai ferindo o lar, isso vai ferindo a estrutura. Nosso maior ministério, que é o nosso lar, a nossa casa, e muitos lares, muitos propósitos têm se perdido ao longo da jornada. Tem se perdido. Então não entregue tudo de mão beijada para Satanás. Governe sobre as coisas. Se há algo tentando te roubar da presença de Deus, se tem algo querendo tomar a primícia na sua vida, dê um basta nisso. Ore para o Espírito Santo para que te ajude com as suas guerras, com as suas batalhas. Para exemplificar tudo isso que eu falei, há uma frase que eu vi de um pastor que é muito se encaixa perfeitamente nisso aqui que eu estou falando, que ele faz a seguinte colocação: os dias de hoje os pais presenteiam e os avós contemplam. O pastor Juscelio, em uma ministração dele na Mevan, ele fala isso: pais presenteiam e avós contemplam. Ou seja, a gente já não tem mais tempo com os nossos filhos. A gente acaba presenteando para suprir a nossa ausência, sendo que os avós contemplam, os avós passam tempo, os avós estão juntos, os avós direcionam, os avós educam, os avós estão dando direcionamento. Só que o direcionamento é dado pelos pais. Mas um pai ausente, um pai sem o governo, o seu filho vai ser direcionado por outra pessoa. É uma frase forte, mas é uma frase que tem que ser dita. Talvez você está dizendo aí: cara, esse cara não sabe da minha vida, não sabe o quanto que eu preciso. Eu não preciso saber de nada da sua vida, meu irmão. Eu só quero alertar você com relação à sua família. Se você não parar, não analisar a sua vida, o jeito que você está conduzindo ela, muito breve talvez você possa perder o controle de todas as coisas e chegar assim como Davi, no final da sua vida, colhendo frutos do erro do passado. Quem lembra de Ziclag? Ziclag, a cidade de Davi, o abandono da cidade de Davi, para a gente ver como Davi era preocupado com o exército, com as batalhas. E com relação à sua casa, à sua família, ele era um cara que não dava tanta importância, parece. É o que as escrituras nos apresentam. Esse é o sentimento que eu tenho quando eu leio. Davi era perseguido pelo rei Saul nessa época, buscou refúgio entre os filisteus.
e recebeu do rei Aquis a cidade de Ziclag, para morar com seus homens e famílias. De lá, Davi viveu por cerca de 1 ano e 4 meses. Então, Davi e seus guerreiros estavam fora. Os amalequitas invadiram a cidade de Ziclag, queimaram a cidade e levaram cativos, mulheres e filhos. Quando Davi e seus homens voltaram e viram tudo destruído, choraram até não terem mais forças. Alguns até quiseram apedrejar Davi, culpando pela tragédia. Davi saiu para a batalha. Davi era um grande guerreiro, mas Davi esqueceu da sua família. Davi foi para a batalha e não deixou segurança, não deixou a sua família segura. Resultado disso, mulheres, filhos, bens, tudo foi roubado. Tudo foi roubado. Se você abandona o seu lar, se você é um cara que não está muito presente no seu lar, se você é um cara que não está muito presente na estrutura da sua família, se você está preocupado somente com as guerras que você tem que viver aí fora, deixa eu te dizer, a tua Ziclag está desguarnecida. A tua Ziclag, ela está desguarnecida. E o diabo, ele vem, no estalar de dedos e rouba a tua estrutura, rouba a tua descendência, rouba tudo aquilo que você conquistou. Então cuida da tua Ziclag. Exerça o governo sobre o teu trabalho, sim, mas exerça o governo sobre a tua família também. Não se perca. Davi saiu para a guerra e deixou sua família. Em determinado momento da sua vida, Davi olha para o seu lado e diz: cara, só tem soldado ao meu lado, só tem os meus guerreiros ao meu lado. Cadê minha família? Cadê minha esposa, cara? Cadê os meus filhos? Imagina para um homem de Deus ou uma mulher de Deus chegar em determinado momento e olhar: cara, perdi tudo, deixei de lado. Cadê, Senhor? Imagina a dor desse homem, imagina a dor de um homem de Deus quando se dá de conta do seu erro, da sua falha. E detalhe, o erro de Davi não prejudicou só ele, prejudicou muitas outras famílias dos homens que estavam com ele. Então preste atenção naquilo que você está gerando na sua vida. Preste muita atenção na condução da sua vida, da sua família. Davi venceu praticamente todas as suas guerras. Todas as guerras que enfrentou, Davi venceu, menos a da sua casa. Davi lutou todas as suas guerras, mas não lutou pela sua família. Davi lutou todas as guerras que tinha para lutar, mas a da sua família ele não lutou. Talvez você está lutando muito pelo sustento, pelo futuro da sua família, mas deixa eu te dizer, isso não é o essencial. Você tem que lutar para direcionar a sua família, cuidar da sua família, cuidar da sua Ziclag. Davi era firme na batalha, mas em sua casa ele soltava as rédeas. Davi, ele era um cara firme na batalha, mas dentro de casa ele deixava as coisas acontecerem de qualquer forma. Será que nós não estamos sendo assim? Será que a nossa condução de vida não está sendo assim? A falta de disciplina de Davi levou sua casa e sua família ao desastre. A falta de disciplina de Davi. 1 Reis 1, versículo 6 diz assim: Davi nunca o havia repreendido, e ele queria muito ser rei. Adonias arranjou carros de guerra e cavalos e 50 homens que iam por toda parte. Olha a parte A do versículo. Davi nunca viu repreendido. Davi nunca havia repreendido Adonias. Eu fico imaginando esse cara, filho do rei. Esse cara fazia o que dava na telha e Davi não repreendia. Davi não conduzia as coisas. Davi não repreendia. Davi deixava eles viver da forma que queriam. Deixaram os seus filhos serem construídos e formatados de uma forma qualquer. Nós temos que ser firmes com relação à nossa família. Firmes. Haja repreensão, sim. Às vezes eu falo para Camila às vezes tem uma certa dificuldade, um pouco mais do que eu, para repreender a Bia. E eu digo para ela: repreende.
Não tem essa, repreende. Repreendeu, passa meia hora, cara, tu ama da mesma intensidade que tu repreendeu. Cara, fica um doce. Te abraça, te beija de uma forma que tu não esperava. Não fique com medo da repreensão. Não fique com medo de ser firme. Não fique com medo. Davi viveu sobre essa ótica. Não repreendia os filhos, deixava. Vamos deixando. Repreenda. Cuide. Adonias era o típico cara mimado, acostumado a ter tudo que queria. Um cara que não conhece a repreensão. Cuidado com isso. Davi não governava o seu lar. Quer outro exemplo? Ainda na vida de Davi, Tamar, filha do rei, abusada por seu irmão Aminon. Tamar era filha do rei Davi e irmã de Absalão. Aminon, meio-irmão de Tamar e também filho de Davi, apaixonou-se por ela de uma forma doentia. Com a ajuda de um amigo chamado Jonadab, Aminon fingiu estar doente e pediu ao Davi, que Tamar fosse cuidar dele. Quando ela foi servi-lo, Aminon aproveitou da situação e forçou-a e a violentou. Depois do ato, o que antes parecia amor virou ódio. Aminon rejeitou Tamar cruelmente, mandando-a embora. Tamar saiu angustiada, rasgando as suas vestes e lamentando publicamente sua vergonha. Absalão, seu irmão, acolheu-a em sua casa e guardou a dor em silêncio, mas passou a odiar Aminon. Davi soube do ocorrido, mas não tomou nenhuma atitude. Cara, vocês conseguem dimensionar a história que eu falei aqui? Entre os filhos de Davi, um dos seus filhos se apaixona pela sua irmã, ele projeta, ele arquiteta tudo ali para abusar dessa irmã, ele abusa dessa irmã, e é chegado aos ouvidos do rei Davi, e o rei Davi não toma nenhuma providência, não toma nenhuma atitude. Cara, eu comecei a ler isso aqui, comecei a ver, cara, como é que pode, cara, um pai, um rei, não tomar uma atitude? Será que os filhos de Davi, eles não estavam tomando essa condição, fazendo essas coisas por falta de repreensão, por falta de cuidado, por falta muitas vezes de pesar a mão com amor, discipular os filhos? Ou Davi não tinha tempo para discipular os filhos, porque estava na guerra, ou estava no seu trabalho, ou estava nos seus muitos estudos? Cuidado. Davi, a palavra diz que não tomou nenhuma atitude. Seus filhos, o seu filho abusou da sua filha. Eu fico pensando, cara, o que é isso, Davi? Por que essa omissão? Como pai, como rei, não confrontou essa injustiça. Então, após isso, Absalão mata Aminon. Olha a história desse cara, meu. Olha a história, isso aqui tudo que eu estou mencionando são os filhos de Davi. Olha a história desse cara. Após isso, Absalão mata Aminon. Absalão foge e ficou 3 anos longe de Jerusalém. Quando voltou, o relacionamento com o pai era frio e distante. Então Absalão começou a ganhar o coração do povo contra Davi. Organizou uma rebelião e tomou o trono do pai. Absalão tomou o trono do pai. Teve relações com as mulheres de seu pai. Olha o desastre numa família. Olha o desastre que estava acontecendo aqui. Por falta de domínio, por falta de governo. Olha o desastre. A revolta terminou com a morte trágica de Absalão. 3 exemplos na vida de um só homem, que se permitiu viver pelas guerras, pelo seu trabalho, pelas circunstâncias da vida, e não cuidou do lar. Aminon, filho que abusou da irmã. Absalão, filho rebelde. E Adonias, o filho ambicioso. 3 exemplos de uma família completamente desconstruída por falta de governo, por falta de repreensão, por falta de tempo dentro de casa, por falta de tempo discipulando filhos, discipulando a esposa, discipulando parentes, falando do Senhor para as pessoas. Um lar completamente destruído.
Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas em sua vida familiar enfrentou muitos fracassos. Muitos fracassos. A história mostra que a omissão, o pecado e a falta de governo dos pais podem refletir na vida dos filhos. A história de Davi e seus filhos mostra que famílias podem ser destruídas pela omissão, pelo pecado e pela falta de disciplina. Como pais, líderes ou responsáveis, somos chamados a corrigir em amor, ensinar o caminho do Senhor e viver pelo exemplo. Se você não cuidar da sua família, o diabo vai cuidar. Vou repetir mais uma vez para você. Se você não cuidar da sua vida, não se preocupe, alguém vai cuidar. E esse alguém é Satanás. Ele está louco para entrar aí. Ele está louco para roubar o futuro dos teus filhos. Ele está louco para roubar os teus propósitos. Ele está louco para roubar aquilo que o Senhor tem liberado sobre a tua vida. Está louquinho da Silva. Se você não governar a sua casa, se você não governar a sua vida, ele vai roubar muito facilmente. Você vai estar entregando um banquete na mão dele. Porque o trabalho do diabo nesse tempo, nessa estação, é destruir com o lar, é destruir com as famílias, é que haja divórcio, é que haja rompimento nisso que nós chamamos de aliança. Em boa parte ele está tendo êxito, mas a Second House não vai ser assim. Na Second House não vai ser assim. Nós estamos sendo discipulados pela palavra. Nós estamos sendo despertos pela palavra. Efésios 6:4 diz assim: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Você pode abrir na sua Bíblia aí comigo, Efésios 6:4. E se você quiser, você até circule isso na sua Bíblia, porque isso é muito importante nesses dias, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor tem pedido para nós. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Provérbios 22:6 diz: ensina os teus filhos no caminho certo, e o mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Imagina se Davi tivesse escutado esse versículo: ensine seus filhos no caminho certo, e o mesmo quando envelhecerem, não se desviarão deles. Mesmo em meio a falhas humanas, Deus cumpre o seu plano, porque da descendência de Davi veio Jesus, o Filho perfeito, que restaura todas as famílias. Cuide do seu lar. Por quê? Porque aparentemente o rei Davi estava com sua vida completamente consolidada. E é o que dá a parecer muitas vezes na nossa estrutura, que nós estamos com uma família muito bem consolidada, que nós estamos, com a nossa vida muito bem designada. Davi também pensava dessa mesma forma. Olhava para o seu reinado, um reinado de sucesso, um futuro de sucesso, mas à sua retaguarda haviam coisas para serem resolvidas, para serem ajustadas. Então cuide da sua vida, mesmo que ela esteja aparentando estar tudo bem. No final da vida, Davi percebeu que não. Essa palavra é para olhar para dentro de nós, para dentro do nosso lar. Por quê, gente? Porque às vezes estamos sendo perfeitos na nossa profissão, naquilo que nós fomos comissionados a fazer nessa terra, mas acabamos deixando brechas no lugar mais importante, que é o nosso lar. O inimigo tenta de todas as formas entrar e acabar com um projeto chamado família, com o futuro dos nossos filhos. O diabo está mexendo na nossa descendência, sem nós percebermos. O diabo está atacando a nossa descendência, e nós não estamos percebendo. Por quê? Antes de ontem, um exemplo para vocês. Antes de ontem eu tive que parar e sentar com a Bia e conversar com ela. Eu, ela e a Camila sentado,
eu olhei nos olhos dela e disse assim: não vai ter mais celular para ti. Por que não vai ter mais celular para ti? Porque eu não vejo mais motivação no teu coração de ler a Bíblia como tu lia antes. Eu não vejo mais no teu coração a motivação que tu tinha de pegar o teu violão e tocar. Não vejo mais. E eu não vou te liberar mais o celular para nada, enquanto eu e a tua mãe não percebermos essa motivação no teu coração novamente. Se tu tiver novamente com essa motivação no teu coração de ler a Bíblia, de tocar o teu violão, que é o que tu gosta, que é o que talvez Deus te chamou para fazer, se essa motivação não vier, não subir o teu coração novamente, eu não vou mais liberar celular para ti. Não vou liberar celular para ti. Por quê, gente? Porque sutilmente, sem a gente dar conta, a nossa descendência tem se perdido. Os nossos filhos talvez já não tenham mais a mesma intensidade. Poxa, bem, 11 anos, sim, mas já dá para perceber uma falta de intensidade aos 11 anos, porque ela já não lê mais a Bíblia. Ela já não toca mais o seu violão. A Bia não precisava pedir, ela pegava o seu violão, ia para a sala ou para o quarto dela e começava a tocar. Percebi que isso não tem mais. E eu disse para ela: enquanto eu e a tua mãe a gente não perceber uma motivação no teu coração de tu ler a Bíblia e tocar o teu violão, não tem celular para ti. Não tem mais. Não tem. Se a gente vê essa motivação no teu coração de ler a Bíblia, de adorar a Deus, perfeito, estamos liberando o celular para ti, com tempo limite, com todo cuidado, logicamente, mas vamos liberar o celular para ti, porque primícia, tu entregou a tua parte, tu buscou a tua motivação naquele que te sustenta. A nossa descendência tem se perdido, porque muitas vezes a gente não quer ser duro com os nossos filhos, muitas vezes a gente não quer ser duro com as pessoas, às vezes a gente não quer ser sincero com as pessoas, muitas vezes a gente só quer falar coisas que agradam as pessoas, e nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Achamos que, assim como Davi, que as coisas estão bem, mas elas não estão. Não estão. Quando eu escrevi essa palavra, me surgiu o seguinte pensamento: sabe por que de acontecer tudo isso com Davi? Isso é um pensamento que me surgiu, tá? Davi não queria gerar nos filhos os mesmos traumas que foram gerados nele. Davi talvez não repreendia os filhos porque não queria gerar traumas nos filhos. Porque Davi, ele veio de um lar disfuncional, se você se lembra. Davi, ele era escanteado dos outros filhos. Davi, ele não sentava à mesa para almoçar com os outros filhos. Davi, ele era rejeitado. Davi tinha suas dores, Davi tinha seus problemas, Davi tinha os seus sentimentos guardado no seu coração de rejeição, de pai, de irmãos. E me surgiu o seguinte pensamento: será que Davi, através dos traumas do passado, não quis discipular os seus filhos para que eles não tivessem os mesmos traumas que Davi tinha? Agora eu te pergunto: você não teve traumas no passado? Você não teve dificuldades familiares no passado com a sua família? Se você permitir esses traumas tomar conta do seu coração, você vai gerar traumas na sua família também. Então, não seja assim como Davi, um omisso. Não seja como Davi, um cara que não quis governar o seu lar. Não seja como Davi. Davi foi rejeitado, abandonado, não acessava os mesmos lugares dos irmãos. Enquanto estava na presença do pai, Davi estava no campo. Davi passou por um lar disfuncional, como eu falava. Davi devia até pensar: enquanto eu tiver os meus filhos, eu vou fazer diferente. Eu vou amar os meus filhos de uma forma diferente. Ame com todas as suas forças, mas discipule. Uma das formas de você amar as pessoas é discipulando. Uma das formas que eu vi pessoas me amar é dizendo para mim: não, cara, tu está errado. Não, cara, não vai por esse caminho. Isso aí que tu fez está errado, cara. Isso é uma expressão de amor. Isso é uma expressão de cuidado. E Davi se ausentou disso. Ele ficou com medo de discipular os seus filhos, para não gerar traumas neles. Eu tenho traumas
com a minha família, com o meu lar. Eu venho também de um lar disfuncional. Não tive um pai muito presente. Mas imagina se eu deixo esses traumas governarem quem eu sou e disseminar isso para minha família. Vou transmitir o que para eles? Vou gerar o que para eles? Um pai que abandona? Um pai que não discipula? Um pai que não cuida? Um pai que não dá destino? É um pai que ora? Um pai que intercede? Um pai que bate no peito e diz, cara, é comigo a situação. Cuidado, mais uma vez, cuidado. Nós estamos nos tornando muito bom nos nossos ofícios aqui na terra. Mas talvez nós estamos deixando a desejar em algumas áreas das nossas vidas. A principal delas que eu queria falar essa manhã é o seu lar. Mas se você talvez não tenha um lar ainda, muitas coisas estão te dominando. Dinheiro, ganância, soberba, vaidade, orgulho. Fuja disso, meu irmão. Fuja disso. Fuja disso. O Senhor, Ele te criou, o Senhor, Ele te projetou e liberou algo sobre nós. Domine, governe. Estou dando poder para vocês, para que vocês façam isso. Será que Deus já não sabia das circunstâncias que nós vivíamos hoje? Será que Deus já não sabia que nós estaríamos lendo hoje, há muito tempo depois, essa passagem? Dominem, não sejam dominados, não sejam presos, cativos a coisas como essa, a circunstâncias como essa. O Senhor está nos dando autoridade para vencermos estruturas que nos prendem ainda. Eu sei que não é fácil, meu irmão. Eu sei que não é fácil quebrar com estruturas dentro de nós. Eu sei que não é fácil. Dinheiro é uma delas. Eu fui por muito tempo preso ao dinheiro. E foi uma cadeia que demorou, levou tempo para se quebrar dentro de mim. Levou tempo. Sei que não é fácil. Mas o Senhor anseia para quebrar com essas estruturas que te mantêm refém. Essas estruturas que te mantêm preso a coisas, a circunstâncias. Eu sempre gosto de mencionar Salomão. Que Salomão gerou grandes coisas. Gerou reinado. Ainda esses dias eu compartilhava com o Edu. O reinado de Salomão ali, eles já não usavam prata, porque prata não tinha valor algum para eles. Imagina, cara, tudo que esse cara fazia, projetava, era com base no ouro. Um grande reinado. Mas no final de tudo ele olhou, cara, trabalhei tanto, me esmerei tanto para isso, e cara, estou vendo que tudo é uma vaidade. Vaidade. E nós estamos vivendo na era da vaidade. Então eu peço para você que encarecidamente essa manhã abra os seus olhos com relação àquilo que Deus está liberando, com relação àquilo que Deus está fazendo com a igreja do Senhor. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra, e nós precisamos estar atentos, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode repetir isso no seu lugar aí? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Aplauda o Senhor aí em nome de Jesus. Que é sobre essas coisas que o Senhor está projetando a sua igreja. É sobre esse olhar, é sobre essa ótica. O Senhor quer gerar em nós grandes governantes. O Senhor não olha para nós e vai dizer, cara, Benhur, cara, glória a Deus, tu foi um baita do empresário, mas tu foi um péssimo de um pai. Misericórdia, gente. Tu foi um belíssimo, vou usar uma profissão aqui. Tu foi um belíssimo de um arquiteto. Glória a Deus.
um cara perfeito naquilo que fazia. Mas e a tua casa? Tua principal missão era cuidar da tua casa. Baita do empresário, glória a Deus, cara, gerou uma empresa grande, com frutos, glória a Deus, muito bom. Não tenho repreensão quanto a isso, mas e a família? A casa? Aqueles que eu te dei para cuidar? Antes de você cuidar da sua empresa, antes de você cuidar do seu trabalho, eu te dei algo para cuidar. O Senhor está nos chamando como governantes, para governar. Governar sentimentos, governar as dores. Um exemplo de um grande governante na Bíblia. José. Quem lembra da história de José? Um cara sonhador, um cara que sonhava com grandes coisas. Deus revelava a ele alguns sonhos, e ele naquela euforia, ele compartilhava os seus sonhos. Mas em determinado momento, esse menino, esse jovem, ele foi sabotado pelos seus irmãos, pela inveja. Ele foi vendido, foi jogado num poço. Cara, daí por diante a vida desse cara foi uma trajetória de dificuldades extremas. Mas esse cara, ele tinha descrito na sua mente: cara, eu sou um governante. No sonho o Senhor falou que eu ia governar. No sonho que eu recebi, Deus disse para mim que eu era um governante, que eu nasci para governar. Ah, mas eu estou preso. Não, mas o Senhor falou que eu vou governar. O Senhor vai me levantar como um governante. Não, mas os meus irmãos me venderam. Estou longe do meu pai. Estou em uma cadeia. Estou trabalhando ferrenhamente, sol a sol, trabalho escravo. O Senhor disse que eu vou governar. No sonho eu iria governar. Por que eu falei para vocês no início que tudo começa na mente? Ele tinha na sua mente: eu nasci por um propósito, eu nasci por algo, que é muito maior do que eu. Independente das circunstâncias que eu estou vivendo, independente se está difícil para mim, a palavra do Senhor é que eu vou governar. A palavra do Senhor que está sobre mim, sobre nós, a igreja, é que nós vamos dominar sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. O poder está nas nossas mãos. E José se levanta, um cara rejeitado, humilhado, preso injustamente, não se deixou levar pelas circunstâncias, porque sabia o que Deus havia o chamado para governar. Se você ainda está com dúvidas, deixa eu te dizer algo. Se você ainda está com dúvida no seu lugar, deixa eu te dizer: você foi chamado para governar. Você foi chamado para governar. Governe sua família, governe seus medos, governe suas emoções, governe sobre o dinheiro, governe. Governe sobre todas as circunstâncias. Governe sobre tudo e todos. 1 Timóteo 5:8 diz: porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua família, negou a fé e é pior dos que não creem. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua família, negou a fé e é pior dos que não creem. Olha a comparação que o Senhor faz. Ele nos compara àqueles que não creem no nome dEle. Quando a gente abandona as pessoas, abandona o nosso lar. Volto a dizer, Davi abandonou o lar. O pessoal do louvor, se quiser me ajudar aqui, pode já subir já. Estamos encaminhando para o final aqui. Mas olha para a estrutura que esse homem viveu. Olha para a estrutura que esse cara passou. Um homem segundo o coração de Deus, um homem temente a Deus, um homem que falava com Deus. Por isso que eu digo que é muito sutil. Às vezes você está olhando: cara, minha vida está redondinha, direitinho. Será? Será que a gente não está deixando alguma coisa governar? Satanás, ele é sutil, ele é astuto.
Ele vai mexendo em áreas das nossas vidas e vai fazendo com que a gente nem perceba. E ali Ele vai trabalhando, ali Ele vai trabalhando, Ele vai trabalhando, Ele vai trabalhando, até a gente se perder por completo. Não é em vão que nós como igreja carregamos essa frase. Não é em vão que nós recebemos essa frase e está conosco: cada casa uma igreja, cada família um sacerdote, cada casa uma igreja. Se Davi entendesse isso, se Davi talvez fosse membro da Second House, não teria acontecido isso, porque na sua casa ia ser uma igreja. Davi ia sair para a batalha, mas a sua casa, a sua família ia encontrar uma igreja. Na sua casa ia ter uma igreja, ia ter Bíblia, ia ter oração, ia ter jejum, ia ter clamor, ia ter tempo na presença, ia ter cuidado, ia ter. E cada família um sacerdote. Você foi chamado como sacerdote. Cada casa uma igreja, cada família um sacerdote.